Olá, poderosas! Como vocês estão hoje, meninas? Ó, minha voz tá horrível. Eu ainda tô com aquela péssima gripe. Eu não aguento mais essa gripe. Meu Deus, sai de mim. Tira, menino, tira, tira. Ai, tá horrível. Gente, hoje eu vim falar com vocês de um assunto bem legal. Na verdade, hoje eu nem ia gravar. Mas eu acho que vocês merecem eu estar gravando. Pra quem me acompanha, né? Eu acho que quem tá me acompanhando merece que eu grave. Hoje eu não tô me sentindo lá, assim, muito animada. Tô meio pra baixo hoje. Mas a gente não pode deixar se abater, né, gente? Não podemos, não podemos. Eu sei disso. E o que eu fiz pra me animar? Fui na internet, olhei alguns vídeos de algumas meninas que eu gosto de tá vendo canais, vídeos e tal. Me inspirei em makes. Ó, essa daqui tem um delineado gatinho duplo. Um duplo meio diferente, mas é um duplo. Esfumado, côncavo bem marcado. Gente, não dá pra ver, mas eu sou meio branca e rosa. Ó a minha unha, a decadência da pessoa. E batom mega rosa pra vocês. É porque não dá pra ver, como eu disse, eu tô gravando pelo celular. Por enquanto, eu não tô podendo Não pude comprar outra coisa pra mim poder estar gravando pra vocês. Mas vamos ao que interessa. Eu já vim falar com vocês referente à rotina para a hora do sono. A rotina da hora do sono do Iago Beni. Quando eu tive ele, eu fiquei bastante preocupada. Por quê? Toda criança, dependendo da idade, do mês, do tempo que a criança tem, né? Tem que ter uma hora certa de sono, um tempo correto. Mais ou menos, basicamente. Eu dei várias pesquisadas na internet. Pesquisei bastante. Encontrei tabelinhas que falam de horas de sono. Eu até salvei alguma pra mim tá sempre olhando, pra mim tá sempre dando uma olhada pra ver se ele tá indo corretamente, se tá indo tudo certo. E tá na base, tá no caminho correto. Só que quando ele era pequenininho, ele tinha assim um mês por aí, ele não dormia direito à noite. Ele sempre acordou. Tem criança que já nasce, dorme a noite toda e é felicidade pra mãe, né? Mas ele não dormia a noite inteira. Ele também não era muito chegado em peito. Na verdade, ele nunca foi chegado em peito pra mamar. Ele mamava tudo mais, mas tipo, nunca satisfazia. Nunca tinha aquele tempo certo. Gente, ele sempre tava reclamando pra querer mamar mais e mais e mais e mais e mais. Sempre reclamava. E pra dormir, ele sempre acordava pra mamar. Gente, ele não tinha uma horinha, tipo, ele dorme tantas horas e acorda tal hora pra comer, que é o correto. Não, ele era direto. Eu não dormia mais. Então eu comecei a pesquisar bastante referente a horas de sono. Encontrei falando referente à rotina, que é importante criar uma rotina e tudo mais. Comecei a ler a respeito, falei, não, eu vou implantar isso aqui, eu vou tentar fazer, quem sabe não dá certo. Gente, e eu fiz a rotina do Iago. E deu super certo. Gente, a rotina saiu perfeitamente bem. Como é a rotina, Ariel? Explica pra gente. Vou explicar pra vocês agora. A rotina é basicamente o seguinte. Toda vez, quando estiver perto da hora dele dormir, que você acha que é uma hora correta pro seu filho dormir, que você concorda com isso e tudo mais, o que você vai fazer? Vou dar o meu exemplo. É basicamente o seguinte, quando dava umas 6 horas, eu já começava a fazer a mamadeirinha dele. Eu vou já explicar pra vocês por que eu já começava a fazer a mamadeira. Vocês já vão entender. Eu já começava a fazer a mamadeira dele e aprontava o banho dele. Fazia a mamadeira, deixava esfriando e ia aprontar o banho dele. Mornava a água, fazia tudo na banheirinha dele, deixava tudo pronto, tudo ok. 6h30, ele tomava um banho, ficava todo arrumadinho, arrumava ele e mamadeira. E comecei a fazer isso todos os dias na mesma hora. Fica ruim quando você tem um compromisso à noite que talvez interfira na hora dessa rotina do sono. De início, quando você está acostumando ele com essa rotina, não é muito bom você fazer muitos compromissos à noite, porque você tem que estar ali até ele entender que aquela é a hora, entendeu? Por quê? É importante isso. Os bebês vão levar um tempo para aprender que aquela hora é a hora de dormir. Como é que eles aprendem? Ela me dá banho, em seguida ela me dá o mingau, em seguida ela vai me botar para rotar e em seguida eu durmo. Já fica mais ou menos isso. Ela faz isso, aquilo, aquilo. Eles gravam a certa sequência.
Eles não têm a memória lá, essas coisas todas bem apuradas, mas eles acostumam. Eles são bastante de acostumar com as coisas. Até se você acostuma ele a dormir no peito, ele só vai dormir no peito. Se você só acostuma ele com chupeta, ele só vai dormir na chupeta. Se você só acostuma ele com um paninho no rosto, ele só vai dormir com um paninho no rosto. E assim vai. Então, por isso a rotina do sono é importante. Então, eu fiz essa rotina pra ele, implantei essa rotina e deu super certo. Fui de início, eu não fraquejei. No iniciozinho, colocava pra ele sempre o mesmo horário. Lá para 7 horas ele já estava dormindo. Beleza, ele dormia e tal. Só que por ele dormir essa hora, por volta das 7, ele sempre acordava 6:30 da manhã, 7 da manhã, entendeu? Ele dormia a noite toda, mas sempre acordava muito cedo. É bom porque, assim, acaba que você não descansa muito. Porque quando você põe ele pra dormir, você vai fazer alguma outra coisa, né? Você vai, sei lá, passar um tempo com seu marido, porque é importante ter um relacionamento entre vocês dois, só vocês dois. Tem seu bebê, vocês amam e aquela coisa, mas é importante ter um momento casal, entendeu? Então, acontece isso, de, de você ter o tempo de vocês, entendeu? Aí eu passava um tempo com meu marido, adiantava alguma coisa pro almoço do outro dia, fazia um jantar pra gente comer alguma coisa, ou então eu sentava pra assistir um filme, mexia em alguma coisa na internet. Um tempinho seu, entendeu? Alguma coisa que seja sua, que você possa dizer esse meu tempo. Ou quase sempre, toda semana, eu fazia as minhas unhas. E assim foi. Essa foi a rotina. Acabava que eu dormia lá pra depois das 10, 11 horas. Acabou que você não descansa muito, porque ele dorme, porque ele acorda lá para 6, 6:30 da manhã, 7 horas, era mais ou menos o horário que ele acordava. Mas eu continuei, eu não mudei porque tava bom e eu achava o horário dele dormir 7 horas perfeito. Então, eu não mudei isso. Gente, antes disso, de eu achar uma hora do sono pra ele, eu tentei muitas coisas. Eu sei que não pode, eu sei que os médicos não recomendam e que eles mesmos dizem, não, enquanto você dá peito, você não pode dar chá, você não pode dar água, você não pode dar suco, você não pode fazer nada. Mas eu tava assim, preocupada, entendeu? Com referente a isso. Eu tentei chazinho, leve, viu, gente? Chazinho de erva doce. Esses chazinhos que dizem que é bom pro bebê dormir. Eu fazia bem levinho, não adiantava pra ele dormir. Um suquinho bem ralinho de maracujá também não adiantava pra ele dormir. Esse tipo de coisa nunca adiantou pro meu filho, nunca. Eu já ouvi, sim, mamães dizendo que adianta, sim, pro bebê, os bebezinhos delas funcionaram, mas pro meu não funcionou. Então eu resolvi fazer uma coisa que era melhor e que talvez seja até mais saudável pra ele, porque já que os médicos não recomendam, é porque não é bom, né? Então eu não cortei totalmente, eu só tentei esse negócio aí de chazinho por uma semana, depois eu cortei totalmente isso e tentei fazer a rotina e a rotina deu certo e eu aconselho que vocês tentem, porque é a melhor saída para o seu bebê acostumar e ele aprender que aquela é a hora de dormir. Muitos bebês não sabem que é à noite, que no escuro, quando é à noite, eles têm que dormir e no claro eles têm que ficar acordados. Então o que que você faz? Nessa rotina do sono eu também plantei essa coisinha que muitas pessoas falam na internet referente à noite. Deixa a luz do quarto apagada. Se for possível, deixa só uma luzinha, um abajurzinho que tem uma luz bem fraquinha, só para você poder enxergá-lo à noite e você fazer alguma coisa, né, que fosse necessário. Aí eu fiz isso à noite, quarto todo apagado, apenas com a luzinha bem de fundo. E pouco barulho dentro de casa, à noite mesmo, o barulho até a cidade toda fica um pouco mais quieta. Eu acho isso aqui, pelo menos. Então já ajuda. Isso quando não é final de semana, que os vizinhos arrumam de botar som alto, mas tudo bem. E durante o dia, pode, se for no quarto, não tem muita iluminação, deixa a luz ligada. Pode continuar fazendo os barulhos que tem que fazer dentro de casa. Não fique com medo de ligar liquidificador, batedeira, um sonzinho não alto, que isso pode prejudicar o ouvidinho do seu bebê. Mas um sonzinho ambiente, uma coisinha, não tenha medo de conversar alto. Ele tem que entender que ali é o dia. Então, o dia não é para ele dormir o dia todo, que nem alguns bebês fazem e eles trocam o dia pela noite. Então, isso é importante. Ele vai aprender, implantem isso na hora da rotina, que ele também vai aprender a distinguir o dia da noite. Isso funcionou bastante comigo
eu fiz tudo isso de uma vez, referente à rotina e referente a distinguir o dia da noite. E ajudou para o meu filho e eu adorei. Passou-se um tempo e aí eu fui. Ele fez 9 meses. Lá pelos 8 meses, melhor dizendo, para ser mais específica, ele começou a trocar a hora, a rotina dele. Ele foi adaptando a hora do sono dele sozinho. Isso de início causou um choque pra mim, tipo, ai meu Deus, e agora? Depois de tudo que eu fiz, ele não quer dormir, e agora ele tá começando a dormir mais tarde, ele não queria dormir. Eu continuava fazendo a mesma rotina, mas ele não queria dormir aquela hora. Depois que ele mamava, umas 7h30, por aí, com o tempo eu fui também deixando só um pouquinho mais tarde, né? A horinha do sono dele. Eu dava a mamadeira umas 7 horas, 7h20 ele já tava dormindo. Aí, então, ele já começou a atrasar, ele mamava esse horário e, ó, enrolava pra dormir, gente. E o menino virava espoleta à noite, só dormia depois das 9, 10 horas. Isso tava, assim, me deixando muito preocupada. Às vezes, quando eu deixava ele com minha mãe, que eu tinha que ir na igreja, que eu não tinha como levar ele, eu chegava lá pra buscar ele, e depois das 10, o menino acordado, mãe, o que aconteceu? E, tipo, isso causou um choque, pode causar um choque pra você também, que tá fazendo a rotina, talvez se seu filho for que nem o meu. Não todos os bebês são iguais, mas se seu filho for que nem o meu, e esse tipo de coisa acontecer, não se assuste. Possa ser que ele tá querendo mudar um pouquinho a rotina dele para um pouco mais tarde, para ele dormir um pouquinho mais e acordar um pouquinho mais tarde, talvez seja até melhor para você. Quando minha ficha foi caindo, que as coisas vão mudando, que os bebês vão crescendo, que nem tudo continua a ser como sempre foi, que as coisas mudam com o tempo, eu comecei a cair minha ficha. Ele tá mudando, então vamos adaptar, né? Então eu comecei a fazer as coisas mais tarde, comecei a fazer o mingau dele a hora do banho mais tarde, lá para 7h30, eu ia fazer, e com mais calma, mais tranquilidade. E eu dava o mingau para ele umas 8 horas, umas 8h30 ele já tava com soninho. Agora essa é a rotina dele. A única coisa que mudou foi o horário. Ele quis que mudasse o horário, ele pediu que mudasse o horário. Pediu do jeito dele, né? Mas meio que pediu sim. Então eu adaptei. Aí eu entendi o que ele queria, né? Então eu mudei tudo, fiz tudo diferente, tá dando certo. Agora ele dorme lá pras 8 horas, 8h30, por volta desse horário, e acorda lá pras 8h30 do outro dia. Ele dorme a noite toda. Ele só não dorme a noite toda se quando ele tá agoniado com alguma coisa. Esses dias ele ficou muito gripado, então isso incomoda. Pode ser um calor ou frio, alguma coisa assim, sempre tá incomodando o bebê, então é bom você sempre tá checando, você sempre tá por perto quando ele reclamar no berço. Não direto e correndo, tudo, tudo. Às vezes, quando ele reclama muito, você vai lá e dá uma olhada. Eu mesmo usei a chupeta nele, que eu achei que seria fundamental. Assim, nem todo mundo gosta de chupeta, e a chupeta nem é muito recomendável, mas eu coloquei a chupeta pra ele, e ele chupa a chupeta. Eu não tô preocupada em estar tirando a chupeta dele ainda. Vamos ver no que acontece. Eu acho que realmente vai com o tempo. Eu acho que vai chegar um dia que ele mesmo vai querer jogar lá fora, ou eu posso influenciar a ele fazer isso. Vamos com o tempo, vamos com calma, vamos pra frente que atrás vem gente, né, gente? Então, foi isso aí. Deixa eu explicar pra vocês referente a quando eu disse sobre o mingau. O mingau, gente, não é recomendável também. Qualquer médico vai dizer pra você dar o mingau lá pra frente, lá quando ele fizer mais meses. Mas, gente, eu precisava dormir à noite. E antes de eu implantar essa hora do sono, eu cortei a mamada da noite. Eu cortei esse negócio de estar levantando de 1 em 1 hora. Ele era assim, ele não dormia direito, só peito, peito, peito. Cortei esse negócio dele estar de 1 em 1 hora pra mamar, porque o leite fazia digestão muito rápida no intestino dele e ele sentia fome com mais frequência. Então, o que eu fiz? Eu cortei totalmente a mamada e na hora da rotina eu coloquei um mingau. E fui tentando achar um mingau que fosse legal pra ele, um mingau que não desse uma dorzinha de barriga. Eu comecei dando em poucas quantidades, que pra idade, né, ele não mama muito. Mamar muito é capaz de passar mal e vomitar. Calma lá, né, gente? Faz uma coisa mais devagar. Se você vê que ele pode dar uma mlzinha a mais, você aumenta. Se não, você diminui na próxima. Você vai vindo conforme você vai mandar da carruagem, entendeu? Então eu implantei.
a mamadeira também, que é o mingau, foi engrossante, como dizem, né? Não foi leite. Aí implantei o mingau, que faz uma digestão mais devagar, o intestino dele vai trabalhar um pouquinho mais, ele não vai sentir fome com tanta frequência pra acordar à noite, pra mamar. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz um mingauzinho pra ele, deu certo. Ele não sentiu fome durante a noite, não precisou acordar pra mamar. E eu observei se ia dar alguma rejeição no estômago. É bom observar, porque criança é muito fácil de pegar uma infecção intestinal, então você tem que ter o máximo cuidado possível. Eu sabia que o que eu tava fazendo, se qualquer coisa seria responsabilidade minha, eu tava consciente disso, mas eu tentei, e assim foi. Mas durante o dia ele continuou no peito, sempre que ele queria, ele tava mamando, tá? Mas ele nunca foi chegado a peito. E depois eu falo mais pra vocês em um outro vídeo referente a isso, sobre mamadas, porque quando ele largou o peito, com quantos meses e como foi. Mas referente só pra me explicar pra vocês não me condenarem, gente. Eu só coloquei mesmo o mingauzinho e cortei a mamada da noite, porque fazia digestão muito rápido e eu tava parecendo uma zumbi. E vamos combinar que a gente também tem que olhar um pouquinho pra gente, né? Mas pensando no bem-estar do bebê. Eu não coloquei o mingau de vez, não, tá, gente? Eu fui aos poucos e fui vendo se ele aceitava isso. E ele aceitou muito bem, graças a Deus, deu tudo certo, tá? E é isso, não tô influenciando ninguém a tá dando mingau pro seu filho, só tô explicando por que que eu falei que na minha rotina de quando meu filho tinha 2 meses de vida, eu falei do mingau na rotina. Vocês iam ficar meio tipo, o quê? Mas se vocês não gostam, não querem acrescentar o mingau agora pro filho de vocês, gente, peito é uma coisa muito importante. Toda criança precisa de peito, de leite materno. Para a imunidade deles, isso é muito importante. Para o crescimento, para tudo. O leite materno tem tudo do que uma criança precisa, tá? Aí você pode, ao invés do mingau, que nem eu faço, você pode fazer isso, entendeu? Dê um banhozinho, dá um peito bem caprichado pra ele e coloca ele pra dormir. Vai ser uma rotina de qualquer jeito, tá, gente? Só pra explicar, não tô influenciando ninguém a nada, por favor, tá? Então é isso, gente. A rotina do sono do meu filho foi assim. E durante o dia ele dormia muito pouco. Hoje em dia que ele tá dormindo mais tempo, quase uns 40 minutos, quase 1 hora. Agora que começou a aumentar conforme a idade dele. Mas antigamente ele não dormia muito, não passava mais de 20 minutos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem essa rotina na vida de vocês. Se qualquer pessoa tiver uma dúvida sobre essa rotina, deixa nos comentários lá embaixo. Pode me perguntar que eu respondo com o maior prazer, ok? E é isso, gente. Mil beijos, minhas poderosas. Eu tô muito mais feliz agora depois que tô aqui tagarelando. Parece que tô sozinha, né? Mas depois vocês vão ver. Mas é isso aí. Beijos, 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 beijos. Tchau.